ok? Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça entre nós. Estamos aqui à distância com vocês em função do coronavírus, mas tudo faz parte do momento de transição planetária. Meu nome é Germano Gonçalves Pérez, sou um trabalhador da Casa Espírita Lar do Amor Cristão e estamos aqui para falar sobre transição planetária. Mas primeiramente eu devo agradecer imensamente todos aqueles que estão em torno de mim e aqueles outros meus companheiros que antecederam nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui. O momento é difícil, reconhecemos isso. Porém, fica aquela questão da seguinte forma: reformar uma casa com os moradores dentro para ela ficar mais bonita e linda é complicado. Mas as cortinas dos planos espirituais estão se abrindo para que possamos penetrar em um mundo melhor. Nós, seres encarnados do planeta Terra, humanidade terrestre, estamos recebendo de Deus a emancipação espiritual nossa. E com isso também estamos recebendo a emancipação, mas também estamos recebendo dele a oportunidade de transformar as nossas relações de vida com todos aqueles nossos irmãos. Sabemos perfeitamente que a bondade divina ultrapassa qualquer limite da nossa concepção ainda acanhada que temos. Sabemos também que no momento certo tudo acontecerá. Porém, chegamos no momento da seguinte maneira: estamos na segunda década do terceiro milênio. Que lindo, maravilhoso. E aí o seguinte, estamos passando por situação difícil para ler lições diferentes que não estavam conosco antes. Nós já temos bastante conquista na nossa humanidade. Nós temos a União Europeia, nós temos a globalização, e o Covid-19 está trazendo a globalização da fraternidade, algo que talvez tivesse esquecida de muitos, da tolerância, de uma situação diferenciada em relação com todos aqueles que convivem conosco neste mundo maravilhoso. Olhando lá de cima, a essa esfera azulinha e maravilhosa, a gente percebe que casa maravilhosa que temos. Jesus lembra que nós temos muitas oportunidades na vida para melhorar, porque a misericórdia de Deus permite isso a todos nós. E não só isso. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Moradas inferior à terra, moradas igual à terra, moradas de regeneração do qual nós estamos entrando agora. Acontece que como nós estamos passando pela emancipação espiritual, nós estamos penetrando então esse terceiro milênio com a responsabilidade de construir esse mundo de regeneração. Um mundo de regeneração onde a gente já sente parcelas enormes da humanidade a favor do bem, para se livrar do preconceito e de tantas outras mazelas que ainda carregamos conosco de vidas anteriores. Somos espíritos em evolução e não estamos desprezados do nosso Pai querido e maravilhoso, muito menos de nosso Jesus Cristo. Evidente que as coisas para se mudar, ocorre o quê? Alguma turbulência, e nós estamos passando por ela. Se Deus não observasse a nossa capacidade de enfrentar e de resistir a certa turbulência, provavelmente Ele não permitiria que isso ocorresse. Todos nós, de todas as religiões, de todas as ideologias, estamos no esquema de Deus, no esquema do amor. E está pedindo a nós amor. Quantas e quantas pessoas neste mundo carente,
Tivemos, inclusive, a presença de muitos espíritos inteligentíssimos que trouxe para nós bastante tecnologia para melhorar a nossa condição de vida. E melhorou bastante. O Emmanuel chega a dizer que uma criança hoje, de pouca idade, tem mais informação na cabeça do que César tinha quando imperador romano. E um homem comum, um trabalhador comum, tem no lar tantos benefícios domésticos que nem Luís XIV teve na sua corte. A questão é que isso não solucionou o problema do espírito. Somos espíritos carentes ainda de quê? Da bênção de Deus, por nós ainda ter ligado demais nas questões materiais da vida. Ser absorvido. Não é proibido ser rico e nem viver bem na materialidade. Jesus, ele hospedava na casa de Pedro, casa simples e humilde, e também se hospedou na casa de Zaqueu. Ele nunca disse como ele foi recebido por Zaqueu em termos do que foi oferecido na mesa para ele. Nunca falou disso. E aí é aquelas coisas que acontecem conosco. Tem uma mensagem da Maria Dolores que fala que, ó Pai de misericórdia, que eu não seja vencida pelo prazer do conforto. E o prazer do conforto costuma vencer a gente. A gente fica como se anestesiado às coisas do espírito. Jesus, deixa eu ver. Jesus nos fala aqui, no sermão profético, que muitas coisas aconteceriam. E diz também que aquele que preservar até o fim seria salvo. Preservar no bem. Então nós temos que reunir resistência para isso. Se Deus conhece as nossas fraquezas, também conhece as nossas fortalezas. Estamos vivenciando a transição planetária. A transição significa transitar. Quantos e quantos espíritos estão transitando em direção ao nosso planeta e outros tantos em direção à distância do nosso planeta, nesse modelo diferenciado de sociedade que se inicia. Jesus prometeu que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E aí nós somos essas ovelhas. Mas também ele disse que separaria os cabritos das ovelhas. E ocorre o seguinte: a nossa intimidade espiritual, ela fala muito mais de nós do que realmente aquilo que às vezes queremos ser. Nós somos seres merecedores da dádiva de Deus. Nós temos aí, nesse torvelinho de situações de vida, lições que estamos aprendendo que se fosse em um momento diferente, nós não aprenderíamos. Então, existem solavancos que acontecem numa sociedade que nos empurra para frente. Porque temos possibilidade de vencer aquela parada. Mestre Jesus, Pai de infinita misericórdia. Os amigos espirituais têm procurado nos auxiliar. E aqui, olhando os Atos dos Apóstolos, nós vemos o seguinte: e no final dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos profetizarão e os jovens terão visões. A mediunidade chegou. E ela chegou aumentando o quê? A nossa sensibilidade espiritual. Não só isso, mas também diminuindo a distância entre nós e os espíritos desencarnados. Se há muitas moradas na casa de meu pai, não é só moradas físicas, moradas espirituais também. Ocorre que tem a questão da sintonia. Em que sintonia nós estamos? Nas 24 horas do dia, nós variamos muito os nossos pensamentos e os nossos anseios direto.
porque ainda temos muita fraqueza espiritual para enfrentar determinadas situações da vida. Mestre, Senhor e Pai de infinita misericórdia, a transição que está acontecendo, ela é tão lenta quanto é lenta a natureza. Não tem nada para nós temer. Na medida que espíritos novos estão chegando, nossos filhos, nossos netos, com ideias diferentes, também outros espíritos estão sendo retirados. E essa retirada é temporária, porque ele pode ir para o mundo espiritual inferior, mas com a oportunidade de retornar quando melhorar. E isso vai acontecer tranquilamente. Então, olha bem, se nós agora temos a emancipação espiritual em nossas mãos, temos também o compromisso de construir essa nova atividade social do mundo de regeneração. Mas para isso, nós estamos recebendo o apoio de outros espíritos que vieram, que estão chegando para nos ajudar. Pai de infinita misericórdia, olhe por nós nesses momentos difíceis de todos os locais, porque afinal, essa pandemia que está acontecendo hoje, ela não é do Brasil, ela é da humanidade, de todos os locais. E ela denuncia o quê? As nossas ainda o momento das nossas fraquezas e a sociedade que a gente pensava que estava super perfeita do ponto de vista material, ela deixa de estar. Então nós temos a prova, e essa prova faz com que a gente reveja toda a nossa vida e todo o nosso caminho, certo? É um fortalecimento que ocorre conosco. É uma lição. Às vezes, eu já vi inclusive pessoas falando que tem situação na vida que é remédio amargo, mas cura. Estamos a um passo para solucionar essa questão dessa transição planetária das enfermidades. E vamos chegar lá. É uma questão de provar a nossa fé. De Deus não vem nada ruim. Se algo de ruim está acontecendo no planeta, é obra humana, é obra espiritual. Somos mais de 7 bilhões de espíritos encarnados e mais do dobro de espírito desencarnado. Quantos e quantos de nós, tanto encarnado como desencarnado, gostaríamos que essa transição fosse um modelo do nosso pensamento, da nossa maneira de ser. Mas não vai ser. Vai ser de acordo com as leis divinas que nos regem. Estava vendo esses dias o nosso querido André Luiz, ele estava falando que a pedra fala de Deus. Por que que fala de Deus? Porque tudo que tem naquela pedra está relacionado com a lei divina, tanto quanto em nós. E aí nós percebemos que o grande valor que a lei divina tem. Se Deus é único, a lei divina também é única, mas com segmentos diferentes, desde a matéria bruta até os espíritos angélicos. E nós precisamos aprender a obedecer esse tipo de lei, que não é punição, mas sim é esclarecimento, é motivação para a evolução espiritual que tanto necessitamos. Eu vou ao Pai preparar o lugar para vós, e não vos deixarei órfão. Então, ocorre o seguinte: um dia nós não precisamos mais de retornar ao planeta. Podemos morar em locais melhores e maravilhosos. É que no momento nós estamos, de certa maneira, recebendo o compromisso dessa emancipação de melhorar as nossas relações sociais no planeta da matéria. É o que está lá na Bíblia. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra estará desligado nos céus. Em outras palavras, o túmulo não modifica ninguém e nem transforma ninguém em pessoa melhor ou em espírito melhor.
Gostaríamos muito de viver num mundo, às vezes, muito melhor do que o nosso, enquanto que outras pessoas ainda têm a tendência da materialidade. Mas são todos espíritos, filhos de Deus, tanto quanto nós, que merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Respeitar o outro da maneira que ele é uma forma de a gente se aproximar mais da lei divina do que propriamente das leis materiais. Pense numa máquina. Uma máquina com várias peças diferentes. Todas trabalham diferente, mas o objetivo final é único. Nós somos essas peças desse planeta maravilhoso e que ainda, e não só o planeta, mas com o universo, estamos ligados no universo. Eu tinha um professor que dizia assim, que o bater das asas de uma borboleta mexe com um planeta longe de nós, distante, realmente. Então, nós estamos mergulhados numa atmosfera chamada fluido vital que vem lá de Deus. O nosso querido Bezerra de Menezes, ele chega a dizer que tem certos momentos em que a nossa atmosfera fica irrespirável, principalmente por ele, que são espíritos desencarnados. Isso porque ainda nós estamos tendo vibrações inferiores e negativas. Nós estamos esquecendo que somos espírito e que a nossa vibração, tanto de amor como de desamor, faz parte da atmosfera do planeta que vivemos. Que agora, nesses momentos difíceis de transição, de reforma do nosso planeta, possamos tomar uma vereda diferenciada de tudo isso. Não custa nada. Nós, às vezes, eu chego a pensar o seguinte, que nós queremos alçar voos enormes e aparece num aeroporto para pegar uma aeronave, tem a passagem, tem também o passaporte, mas a alfândega está examinando nossa bagagem. Então, a bagagem espiritual nossa é examinada para poder entrar em mundos superiores, espirituais. E ela faz parte do espírito que somos. Nada perdemos de encarnação a encarnação. Sempre ganhamos mais. Mas, incrível, a distribuição do bem que fazemos aos outros gera muito mais benefício para nós do que pelo outro. E aí nós lembramos do nosso querido Jesus. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Me viste nu e me cobriste. E ainda eu estive preso e foste me ver. Eu estive doente e foste me visitar. Então, o que ocorre? Ocorre que lembrar do outro é lembrar do irmão. Se Deus é único para toda a humanidade, e não só para a humanidade terrestre, a humanidade de outros planetas, que aparecem inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem pessoas que dizem, oba, a humanidade não tem jeito. E o Espírito diz, não, nós estamos vendo aqui na Terra apenas uma parcela da humanidade. E mesmo sendo uma parcela da humanidade, nós não estamos olhando o todo dessa humanidade. Quanta gente maravilhosa que já temos no planeta, com uma visão diferenciada para o bem. Imagine Jesus quando olhou Paulo e olhou a Madalena e percebeu a capacidade de transformação e de virtude que eles possuíam e que veio à tona. Olhar o bem faz bem para quem olha. Olhar o mal faz mal para começar para aquele que olhou. E assim, nós precisamos cooperar. A cooperação faz parte do processo da vida. Nada temos, nada possuímos, e a Meimei costuma dizer até o seguinte, só temos aquilo que doamos. E essa lição agora tem que ser colocada em prática, certo? Olhe bem, a vida é planetária, ela nos envolve de tal maneira com as questões materiais, dos interesses, que às vezes nós esquecemos de que somos espírito. Mas somos espírito sim.
e espírito em evolução, e com potencial para ser melhor, para alcançar mundos melhores, para tramitar pelo universo em condição diferenciada da que temos hoje. Há pouco tempo nós estávamos vendo espíritos confessando coisas do outro lado da vida. E o nosso querido irmão X, ele conta a história de um espírito que, chegando lá, disseram para ele: ó, você tem missão assim, assim. E era uma missão muito grande. E ele, na humildade, disse: ó, meus queridos, tudo aquilo que eu falava não era meu, eram os amigos espirituais que me inspiravam. Vocês estão me reconhecendo como sendo aquela pessoa, eu agradeço, mas eu não sou ela. Mas o plano da vida disse para ele: não, essa é a oportunidade de que você fazer o que você falava, da inspiração que você tinha. E essa inspiração é maravilhosa, ela faz parte do bem. Vamos analisar uma coisa em termos de espírito que somos. Nascemos no planeta simples e ignorante para nos tornar sábios e benevolentes. Deus não castiga ninguém. As nossas obras é que falam de nós, e não o nosso estágio, ou social, ou até, no caso, do ponto de vista da vida, da classe social a que pertencemos. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta assim: um espírito que está no estágio encarnatório, bem situado, ele pode rebaixar? E a resposta: pode rebaixar na reencarnação, mas não rebaixou espiritualmente falando. Ele continua sendo o mesmo de antes. O que acontece? Nós não perdemos as conquistas que já fizemos. O que nós temos que fazer é acrescentar mais. Jesus tem pressa de que nós se aproximemos dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele próprio disse isso. Acontece que ir ao Pai é uma situação diferenciada bastante da circunstância de vida material que vivemos. Às vezes eu vejo umas lições do Emmanuel e ele fala que nós estamos querendo atingir Deus com as máquinas. É evolução, nós vamos chegar a visitar planetas e tudo. Mas primeiro nós precisamos aprender a cuidar do nosso. Toda conquista e tecnologia de ponta que estamos vivendo hoje, nós precisamos agora usar de forma diferenciada, sem ser absorvido por elas. E aí nós teremos o quê? Vamos conquistar virtudes que ainda não tivemos. Temos que trabalhar para o bem. O bem não faz mal. Eu estava vendo até Steve Kane, que ele fala que hoje nós estamos numa situação em que o bem tem que ser bem feito. Não mais precariamente. E fazer o bem feito depende de quê? Da fibra de nosso coração, de nossa entidade, do espírito que somos. Estamos, então, sendo agraciados e sendo convidados, segundo Bezerra de Menezes, para a grande festa de inauguração desse terceiro milênio que nós estamos vivendo. E que possamos ter a vestimenta adequada para isso. Então é um convite maravilhoso para mudar toda a trajetória que estávamos tendo antes para uma outra diferenciada, acompanhada de outros espíritos maravilhosos que serão os nossos guias, os nossos GPS, desde que sejamos humildes para ouvi-los. Humildade não faz mal. Quem perde, ganha, e quem ganha, às vezes, perde. É a vida, é aquela lei da compensação da vida. E assim, nós temos ainda questões, por exemplo, da tramitação desses espíritos. O nosso querido Jesus Cristo, ele fala aqui,
no para no sermão profético. Ele fala das dores que aconteceria. E depois ele chega num ponto que ele diz o seguinte: havendo dois homens trabalhando no campo, um será retirado e outro ficará. Havendo duas mulheres trabalhando no moinho, uma será retirada e a outra ficará. Praticamente, ele está falando de quê? De uma renovação de seres. Mas ele não fala de outra maneira que eles seriam retirados para mundos espirituais inferiores. Não fala. Aliás, nós não temos ainda a condição de entender em que grau espiritual nós nos encontramos. Isso aí os espíritos bem evoluídos reconhecem, mas nós ainda não. Sem reconhecer, às vezes nós somos orgulhosos. Se reconhecer alguma virtude a mais, podemos ficar mais ainda. E aí é o seguinte, a Joana de Ângeli, ela fala do seguinte, que muitos espíritos renitentes no mal, que tiveram muitas oportunidades reencarnatórias para melhorar e não melhoraram, serão relegados a planos espirituais inferiores. Mas não para sempre. Assim que eles vislumbrarem qualquer projeção de que ele está disposto a melhorar, ele retorna ao planeta. Deus não esquece de ninguém, de maneira nenhuma. Mas também ela fala de outros espíritos que virão, muito mais evoluídos do que nós, que virão nos ajudar a construir esse mundo de regeneração. Mas também vai falar do seguinte, de espíritos que estão em mundos inferiores, atrasados, mas que já vislumbrou a ideia de melhorar e também está sendo trazido para o planeta. Olha bem, as ligações espirituais que temos, a gente não tem muito conhecimento dela não, porque é uma questão de parceria. Quando se fala de transição planetária, de uma vida melhor, refere-se aos seres encarnados e aos desencarnados. Como nós estamos vivendo um processo de mediunidade aflorada, a distância entre nós e os mundos espirituais diminuiu. Então fica aquela questão de sintonia. De acordo com a sintonia no bem, teremos parceria no bem. Se a nossa intenção já não é tão ligada ao bem, teremos parceria equivalente. Quantos e quantos e quantos espíritos que não tiveram oportunidade reencarnatória e também não desejam a transformação do planeta. Eles querem continuar como antes. E quantas pessoas encarnadas também pensam assim. Só que nós chegamos num momento em que já podemos vislumbrar uma parcela muito significante da humanidade que está voltada para o bem, que está desejando o bem, que está pedindo o bem, que está doando o bem para as pessoas. Nesse período de transição planetária e de coronavírus, quanta doação nós estamos vendo acontecer, que não acontecia antes e agora viu a necessidade. Nesse momento, então, nós estamos sendo empurrados para uma realidade diferenciada da vida que tínhamos antes. Tem uma mensagem do Emmanuel falando sobre Kardec. E que quando ele chegou, ele foi muito criticado. Porque existia aqueles que queriam a luz e aqueles que se acomodavam na sombra. Pensa bem, nenhuma mudança acontece se não for em termos de debates muito sérios. Olha bem, Jesus nasceu, desde o momento que ele nasceu já houve uma revolução lá na Palestina, que começaram a matar as crianças porque Herodes viu que ia nascer um rei que poderia substituir ele. E depois houve o quê? De certa maneira, ele foi perseguido
até chegar os dias de hoje. Então, o que acontece? Existe coisa que às vezes uma pessoa rejeita demais. Essa coisa chama-se verdade. Quando a verdade de um é maior do que a verdade do outro, ele se sente incomodado. Olha bem, nós não temos ainda condição de entender a verdade. Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. Jesus, no silêncio e no olhar maravilhoso dele, nada lhe respondeu. João Evangelista disse o seguinte: e o mestre colocou a resposta do silêncio na consciência do magistrado. Quando a gente pega essa questão aqui do sermão profético de Jesus, ele começa falando do templo. Está vendo esse templo? Aqui não ficará pedra sobre pedra. E aí? Pensa bem, o que o nosso querido Leon Denis fala, ele era contemporâneo de Kardec. Tende por templo o universo, por altar a consciência e por adoração Deus. Isso está contrário a Jesus? Não. Um dia meu Pai será adorado em espírito e verdade. Então Jesus está falando de uma adoração diferenciada daquela que ele assistia na época dele. Hoje, com o esclarecimento da ciência, nós temos maior condição de ver coisas que não conseguiríamos ver antes. Mas tem aquela questão também. Cego pior é aquele que não quer ver. Quanta gente que não quer ver. Mas de certa maneira, nós lembrar de uma coisa: tudo é útil no planeta. Todo ensinamento, tudo que está acontecendo tem a sua utilidade. Porque as leis divinas aproveitam tudo. Deus não esquece de ninguém. Estava vendo esse dia o Emmanuel falar, ele fala que as portas do céu estão sempre abertas. Só que é o caminho estreito. É a porta estreita e não a porta larga. Então nós temos que nos preparando para isso. Para um dia viver somente no espírito e não mais na materialidade. E todos nós vamos viver isso. Somos espíritos diferenciados um do outro. Mas acontece que isso não significa que nós seremos inferiores um do outro. Somos diferentes. O preconceito que rola no nosso coração é uma treva que ainda carregamos conosco. E aí tem o Sermão do Monte, onde Jesus fala: se a tua luz é treva, como será as tuas trevas? Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra, se esse sal faltar, com que se há de salgar? Quer dizer, nós somos o tempero, nós somos o ser superior do planeta, que temos como irmãos inferiores os animais, que devemos respeitar. Respeitar a natureza. Enfim, administrar com sabedoria. Inteligência não significa bondade, mas pode ser um caminho para entender a bondade, se quiser. Porque, pensa bem, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Somos dotados de livre-arbítrio para fazermos o que quiser. Porém, responder por aquilo que faz. Ocorre o seguinte, que se nós fazemos alguma coisa de errada por ignorância, a nossa culpa é muito pequena em relação àquele que já sabe muito. Aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Então, se vai ser mais cobrado, mas nós estamos recebendo não uma cobrança. Nós estamos recebendo o quê? O direito de construir esse mundo de regeneração nesse terceiro milênio. São palavras do Cristo que ele disse que isso aconteceria. São os tempos chegados. Esses tempos chegaram.
E estamos aqui. Para o quê? Para administrar esse templo belo e maravilhoso do qual nós estamos aqui. Não só nós, mas os espíritos que fazem parte do nosso planeta. Somos todos irmãos em condição de igualdade perante a justiça divina. De todos os países, de todas as nações, de todos os credos, de todas as políticas, de tudo. Somos iguais perante Deus. Tem uma parte no Emmanuel que ele lembra o seguinte, que tem pessoas que se dá uma de erudito às vezes, né? E vê uma pessoa sofrendo, ele merece. Ele está pagando o passado. E o Emmanuel diz que ele merece e você também merece ver para ajudá-lo. Porque ele não está ali por acaso, na sua frente. É aquilo que Jesus fala. Olhe quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvido de ouvir. Mas o ouvir significa o quê? Entender aquilo e tomar uma solução do bem em favor daquilo. Se o planeta está revolto, a humanidade está convulsionando, precisa o quê? Do amor. O Emmanuel fala que precisa do amor para o ódio. Precisa de calma para a falta de paciência. Enfim, precisa de muitas coisas ao contrário do que nós estamos assistindo. E o que nós estamos assistindo é lições. São lições que estão sendo transmitidas para nós. E essas lições que estão sendo transmitidas para nós têm que ser aproveitadas. Bezerra de Menezes fala que essa não é a primeira vez que nós prometemos com Jesus e os amigos espirituais a melhorar, a aproveitar essa oportunidade reencarnatória para encontrar aqueles que são desafetos nossos e aqueles que também vieram do nosso lado, que fazem parte de nós. O ensinamento cristão é algo que não tem contraditório. Ele cabe na política, ele cabe na empresa, ele cabe na família. Ele só não está cabendo ultimamente dentro do nosso coração. Mas é necessário abrir espaço para isso. Porque o ensinamento do Cristo está penetrando essa atmosfera densa para realmente abrir em nós a possibilidade de penetração para a melhoria da intimidade espiritual que somos. Somos espíritos. E esse espírito que nós somos tem o quê? Um comprometimento com a vida. Um comprometimento com Jesus, com Deus. Mas primeiramente com aqueles que nos rodeiam. Daqueles que têm necessidade. Aí fala, Jesus, puxa vida, que incrível, não? Eu estava vendo há pouco tempo Isaías, o capítulo 58. Ele fala do jejum. E no final que você entende que ele está dizendo o seguinte, vamos viver com menos para sobrar para aqueles que nada têm. Isso antes de Jesus Cristo. São lições que estão transmitidas e que a gente ainda não conseguiu se assimilar. Eu estava vendo, inclusive, Rousseau falar, né, que o primeiro homem que disse isso é meu formou a sociedade. Mas nós não temos nada, absolutamente nada, certo? Voltar às questões da vida natural. Respeitar o que é natural é respeitar nós mesmos. Porque o nosso corpo tem tudo que tem lá na terra. Tudo que está nas plantas. E ainda temos o favorecimento das plantas emitir oxigênio para nós e receber o nosso carbono. Então, há uma conexão maravilhosa que existe entre nós e tudo que é da criação de Deus. E ainda a gente não percebeu. Há pouco tempo eu estava vendo uma questão dos estudiosos de astronomia. E eles têm aparelhos incríveis para entender
o universo. Só que está faltando ainda eles conseguir penetrar as dimensões do espírito para completar o entendimento. E isso ainda não aconteceu. Um dia poderá acontecer. Só que nós temos que merecer. E para merecer nós temos que demonstrar que vamos usar aquilo para o bem. Percebe? Senão a gente vai o quê? Prejudicar a si mesmo e prejudicar quem mais? Os nossos irmãos. Vida, mais vida e vida, porque a vida não termina. Estamos abraçados pela providência divina e não só isso. Estamos, inclusive, recebendo a misericórdia de Deus. Todos os problemas que acontecem conosco são soluções pedindo melhora, pedindo comportamento diferenciado. A nossa organização social, que um espírito escreve inclusive isso, que depois que terminou a Idade Média, e que veio a Renascença, e depois surgiram os fatores da ciência, eles achavam que a nossa sociedade estava perfeita e maravilhosa. Mas aí veio a Primeira e a Segunda Guerra dizendo que não era isso. Percebe? Então, olha bem, e agora? Nós estamos vivendo o coronavírus. Como é que nós vamos agir na sociedade depois que isso passar? Como é que nós vamos consolar os nossos irmãos que perderam tantos outros nesse momento difícil? O Emmanuel pergunta, inclusive, o dia que tiver solucionado todos os problemas econômicos do planeta, como é que nós vamos fazer caridade? A caridade de comprometer-se com o outro. A caridade de doar. Eu estava vendo um espírito esses dias falando em caridade. E ele fala que tem a caridade do olhar sereno, que dulcifica a vida de quem ele olha. Tem a caridade dos braços, que ajuda o outro. Tem a caridade, inclusive, da palavra, que auxilia e conforta. Tem a caridade, inclusive, do bem-estar. Aquela caridade maravilhosa do qual você deseja para ele o mesmo que você tem, ou até mais. Um dia nós vamos sair do planeta, mas vamos retornar se merecermos voltar no planeta. E aí vamos trazer o quê? Virtudes novas, soluções diferenciadas para uma vida de amor. Uma vida onde as relações sociais será muito mais próxima do bem do que de qualquer outra congestão do planeta que vivemos. Esse momento de tribulação, que o próprio Jesus fala da tribulação aqui no sermão profético. Mas esses dias passarão. Tudo passará. E aí, a lição que ficou para nós fica diferente. Eu não sei se vocês perceberam uma coisa, tantos e tantos espíritos intelectuais maravilhosos que tiveram no planeta, eles trouxeram tantas melhoras, tantas, mas às vezes eles eram materialistas ainda. Nesse ponto, eu lembro de Einstein, quando ele falou: a religião sem a ciência é cega, a ciência sem a religião é paralítica. Então o que acontece? Os bens materiais que a ciência pode oferecer não está contrário à lição da religiosidade. Não. Basta ter o quê? Uma correlação de amor com isso. É a mistura da terra com o cimento que faz a argamassa para você ter as paredes da sua casa. Outra coisa incrível, não? A mistura das raças também fortalece os seres em termos de
menor número de doenças. Vivemos aprendendo. E a lição que está chegando para nós hoje é uma lição de empurrar a gente para frente. É uma lição de, olhe e veja se você pode fazer melhor. Queridos amigos, todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse momento difícil, que a nossa paz, que o nosso amor e de todos os outros possa chegar até vocês. Que os espíritos que confortam a nossa vida possam se aproximar de nós. E que possamos, inclusive, esclarecer a vida sob o ponto de vista do amor que Jesus tanto fala. O amor não tem contraindicação. Eu estava vendo uma vez uma lição de um amigo que estava dizendo o seguinte, que a maior de todas as forças do universo era a força do amor ao bem. Por que a força do amor ao bem? A gente tem amor ao mal? Como? Às vezes sim. Então, quando nós gostamos de alguma coisa que nos faz mal, que nos prejudica e que também é mal para a sociedade, é um amor àquilo que não deve ser. Certa vez, eu, como assistente social, entrevistei um senhor e ele estava com problema de alcoolismo. Ele falou, ó, seu Germano, é o seguinte, eu não vou deixar de beber a minha caipirinha. E eu falei para ele, olha meu senhor, enquanto a caipirinha for sua, você não vai parar mesmo. Você tem que deixar de ser sua. Então os gostos da vida, certo? E esses gostos que nós temos da matéria, ele, de certa maneira, ele atrasa a nossa, como se diz, a nossa evolução espiritual. Só que nós estamos vivendo uma época de esclarecimento. Charles Darwin falou da evolução das espécies, Kardec falou da evolução dos espíritos. Completou. A ciência e a religião precisam se encontrar, dar as mãos e fazer com que tenhamos com maior rapidez a evolução espiritual do nosso planeta, que está sendo concedido pelo nosso querido Deus nesse momento de transição do terceiro milênio para a regeneração que nós todos queremos. Queridos amigos, deu horário, menina? Tá. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos vibrar de amor para todos. E vou lembrar de todos aqueles amigos que antecederam nós nesse trabalho. Da Arlete, do Fábio, da Thaís, do Rogério e de tantos outros, de tantas outras casas que estão trabalhando no bem. Trabalhadores do bem recebem o bem. Mas é bom fazer como Jesus falou. Dê de graça o que de graça recebeste. Ok. Elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, vamos pedir que os amigos espirituais, todos aqueles que, mensageiros de Deus, que transmitem o bem, possam chegar até nós. Nos lares, nas famílias, em todos os locais, nos hospitais, inclusive amparando todos os trabalhadores da saúde que estão cansados de enfrentar a questão das enfermidades. Aos governantes de todos os países que possam governar seus povos com mais amor. A todos aqueles que nos pedem prece. A todos aqueles que estão passando pelo preconceito, pela maledicência, enfim, que possa ser afastada essas ideias, ainda de orgulho, de vaidade, como trevas do nosso planeta. O Emmanuel, falando disso aí, ele diz o seguinte,
que a crise maior que ele conhece é a crise da intolerância que temos para com os outros. Amigos espirituais, esclareça-nos para que essa intolerância que temos para com os outros, na reunião dos preconceitos que ainda temos, possa ser extinguida. Que podemos ser ajudados por esses espíritos amigos. E assim, vibrando pelos trabalhadores do bem de todas as religiões, de todos os segmentos sociais, de todos os mundos, com a prece que nosso Senhor nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.